Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao StartaCast. Esse é o nosso primeiro episódio e aqui a gente vai falar de temas relevantes, temas referentes à inovação, tecnologia e negócios. Tá? E para inaugurar esse novo, essa geração de conteúdo que a gente está iniciando aqui, a gente vai falar de um tema muito relevante, de um tema que gera dúvidas, um tema que nos provoca a mudança, que é a automação. E aqui do meu lado eu tenho um especialista no tema, muito conhecedor, já trabalha nesse ramo há anos, tem uma mega de uma experiência, que é o Gabriel Moreno, aqui da Starta. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui. Então, como o Rubens disse, eu me chamo Gabriel Moreno, eu sou especialista em RPA. Eu tenho uma carreira aí há mais de 10 anos na área de TI, tecnologia, desenvolvimento de softwares, e nos últimos 5, 6 anos eu resolvi me aprofundar nesse mundo da automação, que foi aonde eu me apaixonei. Então eu comecei a tirar certificações nas ferramentas, na área, e almejo aí ser MVP da UiPath esse ano. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo e trazer mais esse ganho para a Starta também. Que barato, que barato. Pessoal, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho aqui o que é ser MVP nessa tecnologia chamada UiPath, que essa, por exemplo, é a tecnologia escolhida pelo Gartner. Ela está no quadrante mágico do Gartner como a melhor solução de mercado em RPA. E eu quero que tu fale um pouquinho o que é ser MVP em UiPath. Bom, a UiPath ela tem uma titulação para os melhores players do mundo. Então hoje mais ou menos são 100 nomeados pela UiPath que demonstram suas capacidades técnicas, que conseguem engajar um grande público. Então ser um MVP da UiPath é ser um símbolo de referência global para a tecnologia. Que barato, que barato. Gabriel, eu tenho uma trajetória de quase 30 anos, é só o rostinho que é jovem, né? Mas eu já tenho bastante tempo em tecnologia e eu trabalhei com essa tecnologia 25 anos atrás, faz tempo. Sei que ela evoluiu muito de lá para cá, mas eu queria te ouvir, assim, vamos começar lá do início, de maneira simples aí para o nosso público. O que é RPA? E o que hoje o pessoal eu vejo que tem uma confusão também, RPA, IA. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso para começar abrir esse tema tão empolgante aí. Bom, o RPA ele não é novo, como tu comentou, né? É uma tecnologia que já tem anos, mas ela vem durante o decorrer dos anos mudando seu nome, né? Então hoje a gente tem o RPA, que já está mudando para automação com agentes, então daqui a pouco já muda essa sigla de novo. Mas o que é o RPA em si? Né? RPA é Robotic Process Automation. Então, automação robótica de processos. Né? Então, quando a gente fala de RPA e robô, a primeira coisa que a gente pensa são robôs, máquinas, executando processos, que na verdade não é assim. Né? São robôs de software, que é instalado numa máquina, onde a gente cria um script, desenvolve o processo como ele é na empresa, e a partir daí ele executa isso de forma automática, sem ter que ter a intervenção de uma pessoa. Né? Então, isso vem trazendo ganhos para as empresas, né? E o objetivo dele sempre foi o mesmo desde o início, né? Trazer ganhos para empresas, liberar as pessoas para que elas possam fazer tarefas que realmente tenham um ganho maior do que a tarefa repetitiva que ela faz. Né? Então, isso a gente consegue fazer e trazer através do RPA. Legal, legal. Tu falou um termo interessante aqui. O que seria essa questão de automação de agentes aqui? Que é para onde está indo a ferramenta? É o caminho? Já é a realidade hoje? Como é que está isso? Sim, ele já é uma realidade hoje, né? Hoje a gente está vivendo um boom da inteligência artificial, isso estourou no mundo inteiro, então não tem como hoje a gente fazer uma tarefa sem utilizar a inteligência artificial. Né? Então no RPA isso não é diferente. A gente já tem tecnologias que junto com o RPA tornam a automação inteligente.
né? Lá atrás, quando a gente falava da RPA, a gente pensava num robô que ele era burro, entre aspas. Então o robô ele não pensava. Ele seguia uma certa quantidade de regras que a gente definia, e se algo saísse dali, ele acabava não sabendo o que fazer e jogava uma exceção para um usuário, para alguma coisa, para ele conferir o que aconteceu com aquele processo, né? Então, hoje com a IA, a gente acaba tornando esse robô inteligente. Então a gente entra com a parte dos agentes, onde a gente consegue fazer e treinar um agente com que ele pense como se fosse uma pessoa e tome uma determinada decisão, né, sem que exista uma pessoa naquilo, somente para conferir o processo. Então a gente tem uma frase que é da própria do YPF também, que é: os robôs executam, os agentes pensam e os humanos supervisionam. E a gente está caminhando para esse caminho, né, onde a gente vai ter isso tão bem integrado que as automações elas vão ser cada vez mais inteligentes daqui para frente. E isso vai facilitar muito para as empresas, né? Pô, que barato. E essa... Então esse robô não é o robô aquele da Tesla lá, não é aquele robô atrás do teclado digitando, né? Não. É um software, né? Muito mais barato também que aquele robô, né? Com certeza. Legal. E ocupa menos espaço. E ocupa menos espaço. E uma coisa, Gabriel, onde é que a gente consegue ver oportunidades de robotização hoje? É algum setor específico? É na indústria? É serviço? É financeiro? É seguros? Onde é que tu está vendo que tem grandes oportunidades de levar essa tecnologia para dentro desses negócios? Bom, o RPA ele serve para todos os tipos de setores, né? Mas onde a gente vê um ROI maior e uma redução do FTE muito grande é na parte dos setores de financeiro, seguradoras, bancos, cooperativas, onde a gente consegue ter um retorno muito grande, muito por conta do volume de transações que a gente tem nos processos que a gente encontra, pelo ticket médio do custo das pessoas e também pela grande quantidade de pessoas envolvidas no processo. Então são setores que costumam ter 10, 15 pessoas para realizar um processo só. Né? Então a gente reduzindo esse número de pessoas envolvidas no processo e liberando elas para outras coisas mais atrativas para o negócio, mais interessantes para a empresa, a gente consegue trazer um retorno muito grande. Né? Então a gente tem cases de financeiras, bancos, que a gente tem grandes retornos durante já no primeiro ano. Que barato. E Gabriel, tu falou uns termos interessantes aqui. Tu falou sobre ROI e FTE, tá? FTE. Explica aqui para o nosso público aqui um pouquinho desses termos aqui. Para quem não sabe o que é ROI é o retorno sobre o investimento. Né? Então, na automação, nós temos alguns custos com licença e desenvolvimento. Porém, antes de iniciar o desenvolvimento e, por exemplo, fechar um contrato com o cliente, a gente já consegue trazer para esse cliente o quanto que ele vai ter de retorno e o quanto vai ser o payback dessa automação. Lembrando que a gente sempre consegue trazer o retorno no primeiro ano com um único processo. A gente tem processos que a gente tem o payback e o retorno do ROI já no primeiro mês. Isso depende muito da quantidade de pessoas que está envolvida nesse processo. Mas a gente tem vários casos que a gente consegue trazer esse retorno já no primeiro mês e a partir do primeiro mês o cliente só desfruta dos bens da automação, né? E com isso a gente consegue trazer para o nosso cliente final tudo o que ele vai ter antes de desenvolver. Então antes de ele fechar um contrato com a gente tem todo esse retorno, quanto que vai ser o retorno, quanto que vai ser o payback e quanto vai ser o FTE. O FTE é a força de trabalho envolvida no processo. Então digamos que eu tenho um processo com 15 pessoas e eu reduzo o FTE para 3 pessoas, então só 3 pessoas agora estão envolvidas nesse processo. Por quê? Porque eu preciso monitorar o processo e o que o robô fez. Mas as outras pessoas ficam disponíveis para fazer outras coisas que geram mais lucro para a instituição do que fazer tarefas manuais. Então, perfeito. Elas são liberadas para tarefas mais estratégicas. Exatamente. Né? Tarefas que vão gerar valor para o negócio. E nisso a gente já tem outras coisas, né? Além de tarefas que geram valor e ela fica liberada para isso, a gente tem outros benefícios que a gente não consegue mensurar. Né? Imagina tu na tua empresa conseguir manter com um grande nível que é de volume de trabalho, conseguir manter um bem-estar do time, um time que não está sobrecarregado,
a satisfação do cliente. Então, isso são coisas que a gente não consegue mensurar em valores e números, mas existe um pessoal, um cognitivo por trás disso, da automação. Então, esses são ganhos que ela traz também. Uau, não, e tu me trouxe para a memória vários casos aqui, onde, de fato, hoje a gente tem, acaba que tem um volume gigantesco de movimentações, falando tanto do mundo de seguro quanto do mundo financeiro, e que isso depende de uma precisão, de uma acurácia muito grande, uma atenção muito grande de quem está operando, né? E isso gera um estresse, e a gente sabe que nós somos seres humanos e as pessoas não estão 100% 365 dias por ano, né? Então, é legal ver isso, porque a automação, ela está ali todos os dias, trabalhando da mesma forma, 24 horas por dia, né? E entregando até dentro desse compliance, dessa garantia também da confiabilidade do processo de maneira muito assertiva, né? Esse é um dos grandes fatores da automação, é que ela está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então ela trabalha de madrugada, final de semana, ela não se levanta, ela não distrai. Então, não tem férias? Não tem férias. Entendi. E aí isso acaba gerando um grande resultado para a empresa, né? Legal. Eu queria te ouvir assim um pouquinho sobre alguns cases. Queria que tu falasse um pouquinho de como, de algumas transformações que tu já viveu, já vivenciou de RPA, dessas transformações, como é que era uma situação quando iniciou sem automação e como é que ficou com automação, né? Isso a gente tem alguns cases para falar disso, né? Mas um dos grandes cases que a gente tem é no mercado de seguradoras, né? Esse case antes da automação, né? 15 funcionários envolvidos no processo, o dia inteiro durante o mês, então não tinha outra coisa que eles fizessem além de fazer esse processo, que é um processo de renovação de seguros. Então, com 15 dias de antecedência, o pessoal precisava acessar toda a lista de pessoas que precisavam renovar os seus seguros e fazer essa renovação. Tinha que entrar em sites de seguradoras, então eram mais de 20 seguradoras que cada pessoa precisava acessar para fazer a cotação dos seguros e ver qual preço se adequava melhor. Então tinha que fazer isso, acessar os sistemas internos, fazer verificação de contas bancárias, formas de pagamento e enviar notificações para o cliente final. Então a gente automatizou esse processo, a gente reduziu de 15 pessoas para 2 pessoas conferindo esse processo, só para se certificar que estava tudo certo. Como envolve cliente final, então a gente tem uma segunda etapa ali de conferência, mas esse foi um grande ganho que a gente teve, a gente conseguiu reduzir o FTE para 2 pessoas, o ROI a gente teve logo no terceiro mês de processo, então a gente teve no terceiro mês de processo, a gente já teve o ROI, onde a gente já começou a rodar isso no cliente, e teve uma economia de 600 mil no ano. Então isso para uma instituição é uma grande economia, né? Ter um ROI de 600 mil num ano de automação. Isso apenas com um processo, né? Que legal, que bacana. E falando assim, que tu, aí falando um pouquinho, vamos olhar para outros pontos aqui. A gente hoje, que ferramentas, além da UiPath, que outras ferramentas hoje existem também de automação, e por que o UiPath, por que a Starta escolheu o UiPath? Fala um pouquinho disso, assim, queria te ouvir. Sim, bom, hoje existem diversas ferramentas de automação, Automation Aware, Power Automate, UiPath, BotCity, que é uma ferramenta desenvolvida em Python, então acaba sendo o custo mais barato. Mas por que a gente escolheu o UiPath em si? Bom, o UiPath, primeira parte, é que ela está há 7 anos sendo líder do Gartner. Então a gente tem essa confiança porque é uma revista renomada, então a gente sabe que ele está há 7 anos no topo da liderança em inovação e automação. E também foi a primeira ferramenta esse ano
a trazer agentes de IA integrado a ela. Então a gente tem o nicho de IA com o nicho de automação desenvolvidos pela própria ferramenta. Então a gente não precisa fazer integração com terceiros e nem nada disso. Então isso é o ganho. Mas o ponto é que o UiPath é tão grande que ele vai te atender desde uma empresa pequena, com uma ferramenta de uma empresa pequena, até a NASA, por exemplo, que utiliza. Então a mesma ferramenta que tu tem aqui, a NASA tem. Então isso é uma segurança e uma confiabilidade enorme que a gente traz para os nossos clientes, porque a gente sabe que o que o cliente precisar, a gente vai conseguir atender. Que barato. Então a gente está trazendo tecnologia da NASA para o nosso negócio. Exatamente. É isso. Exatamente. Que barato isso. A gente já falou um pouquinho do agente, do UI agente, mas tu consegue traduzir assim, pensar um caso real ou um caso que a gente poderia utilizar isso e tá gerando esse valor em um caso real da utilização de RPA e agentes? Com certeza. A gente teve um caso que a gente precisou fazer o desenvolvimento, que é, toda empresa tem contratos, né? E esses contratos têm que ser analisados por alguém, correto? Então, como é que a gente faz isso com RPA e com IA? Então a gente criou um agente para análise de contrato, onde essa empresa era do setor de luz, de energia. Então, diariamente, contratos eram realizados e mandados para essa empresa, 70, 80 páginas de contrato, e tinha uma equipe de engenheiros para analisar esses contratos. Então, pensa no custo de engenheiros analisando o contrato, né? Então, não é o core dele o contrato. Não é o core dele, mas ele tinha que analisar porque tinha coisas técnicas ali, né? Uhum. Então, ele ainda ajudava o pessoal do comercial e depois ele tinha que analisar para ver se o contrato fechado ficou certo. Então, ele analisava 2 vezes o mesmo contrato. Então, aí a gente criou um agente de IA para fazer, a gente fez o treinamento desse agente de IA e fez com que ele entendesse que aquele contrato era um contrato da área de energia e já fizesse toda a análise daquele contrato. Logo, Uau. ele já dava um score, já dava um reporte e das cláusulas com mais atenção ou não, e de coisas que estavam erradas. Então, isso um agente de IA fazendo de forma automática. Só que só o agente de IA não ia dar conta de todo o processo. A gente colocou o RPA junto, onde o RPA aguarda a chegada do e-mail com o contrato, ele já pega o e-mail desse contrato, já faz a análise e retorna para quem enviou o e-mail. O prazo para análise antes da automação era de 2 dias. A gente reduziu para menos de 5 minutos. A gente teve 99,2% de velocidade nesse processo. E só para entender, daí ele fazia esse batimento se o contrato estava de acordo com o compliance, ou seja, tinha cláusula de segurança de dados, cumpria todos os requisitos necessários do contrato. Se tinha algum gap, automaticamente o robô já retornou, tá faltando aqui a tua questão de compliance. E ele já sem nenhuma pessoa. Termos técnicos também, então se a parte técnica do contrato, do projeto de iluminação, alguma coisa assim, já tivesse errada, ele também já retornava por e-mail. Um ponto que a gente fez específico para esse cliente foi que se o contrato tivesse certo, se tivesse um score de 100%, ele era automaticamente encaminhado para assinatura digital. Então não precisava também de um humano atuando para encaminhar esse processo para assinatura digital, porque ele já estava 100% com o resultado da IA. Então só não era encaminhado quando não tinha 100%, né, que aí sim passava por uma conferência, mas quando ele estava 100% era direto para assinatura digital e o retorno do documento assinado por e-mail. Que barato. Gabriel, eu queria, não quero deixar de falar também para o pessoal de negócios que está nos ouvindo aqui, aquele empresário, aquele líder dentro da sua organização, de inovação, de tecnologia, ou até de atendimento, de negócios, que está começando a entender sobre RPA, sobre tecnologias, mas tem uma dúvida. Cara, mas será que cabe para mim? Será que faz sentido para mim essa tecnologia? Posso colocar dentro do meu negócio? A gente falou de ROI. A gente tem como dar uma dica para esse nosso espectador aqui de como é que ele pode calcular esse ROI, como é que ele pode montar esse ROI?
Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. O primeiro passo quando a gente pensa em um projeto de automação é tipo, por onde eu vou começar isso? O que eu tenho que fazer? Então, primeiramente, tu tem que olhar para um processo que ele tenha um grande volume de dados, né? E ou a quantidade de pessoas envolvidas seja muito alta, né? Então, a gente tem esses dois pontos principais. O terceiro ponto que a gente traz também é o tempo envolvido das pessoas com esse processo. Tá? Então, com isso, a gente já consegue ter essas 3 variáveis da automação. Então, se algum desses aqui tem um volume muito grande, já é um processo que dá para ser automatizado. Claro que a Starta está aqui para ajudar o cliente a escolher qual é o melhor processo. Às vezes, o processo que o usuário, que o cliente final, ele tem a maior dor, talvez não seja o melhor processo para ser automatizado de primeiro, porque não vai trazer um ROI. Não vai estar com esses 3 pilares, vai estar faltando, não atende nenhum deles. Não atende nenhum deles. Então isso pode ser que para ele seja uma dor, mas financeiramente a gente tem outros processos que podem impactar muito maior na empresa. Entendeu? Então a gente ajuda ao cliente a identificar esses processos, elencar eles, justamente para trazer o ROI nos 3, 4 primeiros meses de processo. Legal. Tu falou 3, 4 meses, legal. E uma dúvida que também que o nosso público tem com certeza. Quanto tempo dura um processo de implantação de uma automação? Tá? Sim. O processo de desenvolvimento do RPA, ele é muito mais rápido do que um desenvolvimento de software convencional. São ferramentas low code, que já tem integrações com diversas ferramentas já padrão. Então a gente consegue acelerar muito o desenvolvimento. Tem processos que a gente demora 3 meses para desenvolver, mas são processos complexos. Processos simples, processos médios, ali em torno de 1 mês, 2 meses, a gente já consegue finalizar o desenvolvimento, já está em produção, gerando retorno para a empresa. Então ele é muito mais rápido que o desenvolvimento de um software convencional. Pô, demais conhecer um pouquinho sobre automação, conhecer um pouco sobre como que o RPA, né, está impactando nas empresas, nos negócios. Eu queria te ouvir assim, Gabriel, alguma mensagem final aqui para nossa audiência aqui e gostaria de te ouvir aqui. Isso. Para não ficar com medo do RPA e da IA, tá, pessoal? A gente, como funcionário e como CEO de uma empresa, a gente tem esse medo de que as pessoas vão achar que o RPA vai tomar o meu lugar e que a IA vai tomar o meu lugar. Mas não é esse o objetivo. Então, o RPA está aí para ajudar, para acelerar, a IA está aí para potencializar as nossas ideias e nossa parte de pensar, criatividade, acelerar o nosso dia a dia, e a Starta está aqui para ajudar nisso, né? Então, a gente mapeia com vocês o processo do início ao fim e mostra todos esses ganhos da automação. Que demais. Então, pessoal, não precisa... A IA não é o nosso vilão, tá? Ela vai apoiar os nossos negócios e vai acelerar muito. Gabriel, cara, muito obrigado, né? Eu acho que esse conteúdo que a gente está gerando aqui vai ajudar muitos empresários, muitos líderes que vão ouvir esse podcast, vai tirar dúvidas e vai ser muito bacana ver pessoal cada vez mais conhecendo sobre RPA. Pessoal, muito obrigado até aqui. Se inscreva no canal StartaCast. Vai ser um prazer ter vocês aqui junto conosco nessa jornada. E acompanhe os próximos episódios. Logo a seguir a gente tem com a Jennifer falando sobre culturas e pessoas. E é um episódio muito bacana, muito marcante aqui. Tá? Muito bem-vindos e não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal.